Eu creio que nós devemos ter passado muita coisa difícil nesse ano, muitos momentos em que neste ano foi difícil passar, pode ter tido um dia e falar assim, parece que esse dia não termina mais, tão difícil, tão complicado. Mas, por outro lado, pode ter dias mais tranquilos. Agora, nós estamos diante de um novo ano, né? Nós estamos diante de 2019, e quantos obstáculos que podem aparecer? Quantos impedimentos podem surgir nesse novo ano que vem vindo aí? Eu não sei, mas eu acho que nós vamos ter no mínimo 365 obstáculos nesse ano, né? Cada dia é uma luta, uma dificuldade, mas o Senhor está conosco. E eu quero conversar sobre isso. Eu vejo que Josué é um exemplo para a gente dos melhores, de como é ser um servo de Deus, vencedor de problemas, de dificuldades, de obstáculos. E eu quero conversar sobre ele. Josué, para quem não lembra ou não conhece a história de Josué, ele apareceu na Bíblia a primeira vez, lá em Êxodo, quando estavam saindo do Egito, e de repente surgiu um inimigo, um pessoal tentando impedir o povo de Israel de avançar, e o líder chamava Amaleque, e nesse tentativa de impedimento, Moisés escolheu Josué. É a primeira vez que tem a palavra Josué na Bíblia. Não quer dizer que é a primeira vez que ele surgiu do nada. Não, ele deve ter nascido no Egito, deve ter sido um dos escravos do Egito, mas ele começou a andar com Moisés porque ele foi escolhido por Moisés. A Bíblia, já em um outro livro, em Números, fala que Moisés escolheu algumas pessoas para andar com ele, para servir ele, para ajudarem ele em todas as coisas, carregar a mala, sei lá, coisas assim, né? E o Josué foi um deles. Então, quando ele era moço, ele foi escolhido para ser um ajudante do Moisés junto com outros. E nesse momento que eu estou citando aqui, que é a primeira vez que ele é citado para fazer alguma coisa, ele foi chamado por Moisés para ir guerrear, liderar um grupo. Ele era praticamente não existia exército nessa época, mas Moisés montou um grupo de pessoas para guerrear, e eles foram guerrear contra Amaleque. E o líder desse grupo que foi guerrear, escolhido foi Josué. Quer dizer, nesse ponto, o Moisés já estava olhando para Josué como uma pessoa que tinha capacidade, que podia liderar um grupo para guerrear, né? E ele foi escolhido para ser, à medida que você vai vendo a história ali no Pentateuco, né? Nos 5 livros, primeiros 5 livros da Bíblia, ele foi sendo escolhido à medida que ele andava com Moisés e que ele praticava aquilo que Moisés aconselhava ou mandava ele fazer. Então, ele foi, no fundo, escolhido já a partir de um certo ponto, como discípulo de Moisés. E ele andava com Moisés onde Moisés ia. Nesse momento aí da guerra contra Amaleque, é aquele momento em que Josué ficou no monte, estendendo a mão, e Josué guerreando, e aí Moisés cansava a mão, o Josué começava a perder. Foi nessa guerra aí. Vocês lembram dessa guerra? Muito bem. Depois de ele ter sido escolhido para guerrear, ele foi escolhido para andar também, para ser um discípulo mesmo. E uma das coisas que Moisés ensinava a ele ele ia com Moisés, era uma sombra do Moisés. E em um certo momento, o Moisés resolveu fazer
cabana fora do arraial, onde o povo morava, porque essa cabana era uma tenda, né, chamada Tenda do Encontro, onde Moisés ia se encontrar com Deus. E é aquele momento em que Moisés entrava e vinha uma nuvem do céu, ficava em cima da tenda. Lembra disso? Já viram essa figura? Esse momento aí era o momento que Moisés saía do meio do povo, do arraial, e o povo no arraial, eles eram um povo pecador, estava sempre sendo chamado a atenção, vários problemas. E quando ele saía, Moisés saía para ir conversar com Deus, o povo já via aquela nuvem lá. Na hora que Moisés passava, eles ficavam de costas para Moisés. Era um sinal de respeito. E também porque a Bíblia fala muita coisa em termos de sujeira, de pecado entre o povo. E aí era um sinal de que nós não vamos, mas Moisés vai conversar com Deus por nós. E Moisés ia. Mas tinha uma outra pessoa que ia também. Na realidade, ele estava lá antes de Moisés, muitas vezes. Era o Josué. Josué, a Bíblia fala que a maioria das vezes ele não se apartava de dentro da tenda do encontro. Josué era um homem de oração. Ele estava o tempo todo que escapava para ele, não tinha o que fazer, ele ia para a tenda de oração para orar. É um exemplo de homem de oração, aquele que tinha o lugar a sós com Deus, secreto, era lá dentro da tenda do encontro. E o Josué deve ter aprendido muito com Moisés, inclusive no contato com Deus, porque Moisés ia lá dentro para conversar com Deus. E a Bíblia não fala nada que Josué tinha que sair. Provavelmente, né? Aí já é provavelmente, o Josué era uma pessoa que via Moisés orando e não tinha essa questão de virar as costas, porque ele estava lá dentro já servindo a Deus, orando a Deus. Bom, chegou um momento em que Moisés estava muito velho. Deus falou para Moisés subir a um monte chamado Nebo, e nós conhecemos esse monte de vista, assim, lá em Israel. E Moisés subiu e Deus falou assim: olha, você vai morrer aqui, você não vai entrar daqui, dá para enxergar a terra prometida, mas você não vai morrer, você não vai morrer dentro da terra prometida, você vai morrer aqui antes de entrar na terra prometida. Era antes de passar o Jordão era o limite ali. E ele falou assim: só que o teu servo Moisés, o servo Josué, é que vai passar e vai liderar o povo. E Moisés impôs as mãos sobre Josué, final de Deuteronômio, capítulo 34. Moisés impôs as mãos sobre Josué, e a Bíblia fala que a unção de Moisés esteve sobre Josué. E o Espírito de Deus que estava em Josué se colocou em Oi? Desculpa. O Espírito de Deus estava em Moisés, foi colocado, passou, né, para Josué. E Josué, a partir dali, era dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E Moisés morreu lá, né? Eu quero ler com vocês a passagem que está em Josué. Então, depois de os 4 livros da Bíblia, os 5 livros iniciais, vocês abrem lá em Josué, capítulo 1. E nós vamos ver um pouco como que Josué lidou com essa questão de obstáculos, barreiras. Está gelado. Acharam? Posso ler? Quem não, mas seria bom você ter na Bíblia, porque você vai ver que nós vamos falar sobre vários pontos aí que servem para nós, de como um servo de Deus deve agir para ganhar, né, a promessa de Deus e para chegar no sucesso também. Tá bem? Obrigado.
Bom, posso ler? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Naum. Quer dizer, este é Deus, né? O Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto, é morto. Dispõe-te. Eu estou lendo aqui na revista atualizada, tá? O dispõe-te ali. O NVI, na NVI fala: prepara-te. Agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Deus estava falando assim: Josué, meu servo Moisés morreu, e agora você que vai assumir. E você dispõe-te ou prepare-te, no sentido assim, se arrume, né? Arregaça as mangas, porque eu escolhi você, e você vai ter que trabalhar. E começa, agora você vai passar o Jordão, né? Era uma das coisas, eu quero que você preste atenção nas ordens que o Senhor deu para ele, o que ele tinha que fazer. A primeira é essa: passa este Jordão, certo? Tu e todo este povo, tal. Continuando, verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Imagina você ouvindo isso de Deus. Como fui com Moisés, você contigo, Paulo. Não vou te desamparar, Toninho. Amém? Olha lá. Não te desampararei e nem te deixarei. Verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que eu, sob juramento, prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Eu grifei para que nós possamos prestar atenção em duas coisas aqui. A primeira que eu grifei lá faz: como fui com Moisés, eu vou ser com você. Então, confia em mim, né? Vamos dizer assim, e eu serei contigo. Ser forte, corajoso, pode avançar. Agora, quando chega no verso 7, ele fala: ser forte e muito corajoso para outra coisa, não é para avançar. Para que é? Ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, veja bem, ele estava dizendo que nós precisamos de uma força, né, e coragem para seguir a palavra de Deus. Não é na folga, não vamos dizer assim, eu vou levando, eu tenho que ter coragem, ser corajoso, ser forte. Ou seja, existe uma batalha aí para enfrentar, para seguir a palavra de Deus. Amém? E uma coisa que ele fala aqui, né, que é interessante, depois que Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Dela quem? Você não deve se desviar nem para a esquerda nem para a direita da lei do Senhor, da palavra de Deus. Se você se desviar para a esquerda, para a direita, você não vai ser bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Não te desvie. Primeiro você tem que conhecer a lei, né? Pegue a lei do Senhor, a palavra de Deus, e procure lutar, ser corajoso, lute, para que você não se afaste nem para a esquerda nem para a direita. Ou seja, não acrescente nem tire nada do que é a palavra de Deus. Amém?
Às vezes tem gente que fala assim, eu vou naquela igreja lá porque eles vão orar por mim, eu vou ter sucesso, eu vou ser bem sucedido. Às vezes a gente ouve pessoas falando, às vezes até na televisão, olha, fui para aquela igreja e já fui bem sucedido, que eu ganhei uma casa, um carro, tal. Mas isso daí não é o suficiente. E outra coisa, esse carro, eu vi muitos casos que pessoa que deu esse testemunho depois perdeu tudo. Quando a pessoa, ela não se mantém, não é fiel à palavra de Deus, ela se desvia da palavra de Deus, ela perde aquilo que ganhou. Você pode ganhar muita coisa de Deus, mas se você não for fiel à palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, se desviar, você vai ser vencedor, bem-sucedido. Amém? Mais um pouco. Não cesses de falar deste livro, da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha, ele está reafirmando outra vez. Como que você vai ser bem-sucedido? O teu caminho vai ser um sucesso. Quando? Quando você lê a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus e você começa a falar do que está na palavra de Deus para outras pessoas. Em Deuteronômio, o Moisés recebe a mensagem falando, você deve orientar os pais a falarem da palavra para os filhos. Nós não podemos pensar assim, olha, uma hora meu filho vai aprender alguma coisa e ele vai escolher. Nós temos responsabilidade sobre eles. De falar da palavra de Deus enquanto eles crescem. E para você falar bastante, falar bem e não se desviar da esquerda nem para a direita, você deve o quê? Medita na palavra dia e noite. Sabe, tem gente que pega a Bíblia só para vir no culto. Não adianta nada. Porque você tem que usar a palavra de dia e de noite. Isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, assim por diante. Amém? Medita, fala dela. Medita dia e noite. Isso é uma mensagem para aqueles que querem ser bem-sucedidos. Às vezes a pessoa fala assim, para ser bem-sucedido precisa fazer um curso. Pode ser que entre os homens, muitas vezes um curso vai bem. Mas ser bem-sucedido diante de Deus, você tem que fazer um curso, da palavra de Deus. Você tem que aprender da palavra de Deus. Você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa falar dela para outras pessoas. Mesmo para você mesmo. Você está, às vezes, parado, alguma coisa assim. Você tem que falar. Você é forte e corajoso. E eu preciso batalhar. Amém? Esses dias eu estava dormindo. E acordei, não sei se foi de manhã, e eu falei umas palavras antes de ficar ligado. E eu falei isso, eu sou forte e corajoso. A Tânia falou assim, quê? Né? Eu falei, eu estou falando de mim. Aí ela falou assim, de quem você está falando? Eu falei, de mim mesmo, eu sou forte e corajoso, porque eu vou lutar para continuar falando da palavra de Deus. Até dormindo. Amém? Vamos lá. No nome de Jesus Cristo. Pratica, no nome de Jesus. Amém? 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo por onde quer que você ande. Amém? Pergunta para o teu vizinho, você é do Senhor? Se ele respondeu sim, então fala assim, seja forte e corajoso para seguir tudo aquilo que o Senhor tem para você e você vai prosperar na tua vida. Amém? No nome de Jesus Cristo. Ser forte e corajoso. Não cesses de falar deste livro. Medita nele dia e noite. No nome de Jesus Cristo. Bom, queridos, eu quero comentar com vocês sobre alguns desses versículos com mais detalhes. Assim, eu já falei algumas coisas, bem rápido. Como Josué conseguiu ser vencedor. 5 ordens de Deus. Dispõe-te, prepara-te.
Quer dizer, eu tenho que estar disposto. Como eu falei, arregaça a manga. Você tem que se preparar, meu irmão. Está disposto. Fala, eu quero seguir a Deus. Eu quero seguir, fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chama para fazer. Você tem um chamado, pelo menos um chamado, que é falar da palavra de Deus para outras pessoas. Amém? Fora o chamado para discipular também. Quando fala passe o Jordão, o passar o Jordão é no enfoque de dificuldade, também tinha uma dificuldade ali. O Jordão, nessa época, estava, a gente vai ver devagar depois, mas estava transbordando. Nós estivemos lá no Jordão, eu e a Tânia. Olha, o Rio Jordão, em época normal, sem cheia, ele é mais ou menos igual ao Rio Mogi, talvez até um pouco menor, né? E é o único rio e o melhor rio, maior naquela região, porque tudo é árido, tudo é deserto. Aquele rio é uma bênção para aquele povo. Por isso que o futuro presidente Bolsonaro fala que Israel não tem nada, mas é tudo. Porque eles, de terra eles não têm nada, não tem floresta igual nós temos. Não tem rios como nós temos. Mas eles têm muito mais coisas, crescem muito mais do que nós. Tem comida, tem plantação, tem foguetes, tem satélites que mandaram para vários lugares, tem prêmio Nobel. Proporcionalmente é o país com mais prêmio Nobel do mundo, mais do que os Estados Unidos, proporcionalmente. Agora, por que eles crescem num deserto? E nós, brasileiros, Brasil, temos tudo para crescer e nada. Por quê? Porque eles têm uma fundação diferente da nossa fundação. Eles foram fundados em cima da mensagem de Deus, da direção de Deus, né? E eles são o povo da Bíblia, que Deus falou, vocês vão ter a terra prometida de vocês. Saíram do Egito como escravos e foram dominar uma terra que não era deles e se tornou terra deles. E hoje eles têm todo esse progresso, né? Eles têm esse sucesso todo em cima de um deserto. Tem países como o Brasil e outros que compram frutas deles, enquanto nós poderíamos vender frutas para eles. Agora, o Jordão, ele era, voltando, né, ao verso 2, fala assim, passe o Jordão. Quer dizer, ele está falando assim, você não vai ficar parado nesse Jordão. Você tem que focar na promessa, lá na frente. O Jordão era um obstáculo para eles. Porque para atravessar o povo não era simples. Eles estavam ali cheios de criança, gado, né? Com malas, e de repente eles tinham que atravessar um rio. Agora, o Senhor fala assim, olha, você vai passar o Jordão. Primeira coisa. Então, olha para o Jordão, para depois do Jordão, né? Põe o teu foco naquilo e não no obstáculo que está diante de você. Isso é uma lição para nós. Sabe, muitas vezes aparece um problema, uma dificuldade, um obstáculo na vida, e a pessoa, em vez de olhar para a promessa que Deus já deu, depois daquele problema ali, para aquela dificuldade, ela fica parada olhando o problema e não avança, e só fala dela. Ai, aconteceu isso. Ai, meu filho faz isso. Ai, meu marido faz isso. Ai, e só fala disso e não fala das promessas que Deus deu para depois disso. Nós temos que crer na promessa do Senhor. Amém? Alô? Amém? Amém. Passe o Jordão, mude de foco. Olhe para Deus, para a promessa dele, para a palavra dele, e ele vai te abençoar lá na frente. O verso 7
Fala, seja forte e corajoso para fazer o que está na lei. Então eu já comentei, mas eu queria só dizer uma coisa. Nós temos que ser fortes e corajosos, porque tem muitas tentações nesse mundo. Tem muita gente, inclusive, de repente que chama, você está lendo a Bíblia, de repente chama lá, batendo palma. Ou você vai ler a Bíblia, de repente, meu caso lá, é a neta batendo lá. Né? Eu estou lendo a Bíblia, estou orando, eu já fechei, já sabe, tem uma placa lá, né, que a Júlia fez em oração, mas existe muita coisa para tirar a gente da leitura da palavra. E nós temos que ser radicais, nós temos que ser fortes e corajosos no sentido de não deixar nenhuma barreira, nenhum empecilho nos atrapalhar na nossa busca a aprender mais a palavra de Deus. Eu gostei do Jonatas esses dias, que ele estava falando para uma pessoa que ele acorda de manhã e rejeita, vamos dizer assim, nem toca no celular e vai ler a Bíblia antes de pegar celular, pegar outras coisas, tomar café. Nós temos que dar prioridade para a palavra de Deus. Amém? O Josué precisava de força de Deus para ler a palavra, e nós precisamos disso também. Peça para o Senhor, Senhor, eu preciso da tua força, da tua determinação. Eu não vou ficar sendo atrapalhado por pessoas ou coisas. Eu vou ler a tua palavra antes de qualquer coisa. Em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, é o verso 8, né? Não cesses de falar deste livro. Sabe uma coisa que eu sempre comento, eu fui professor na universidade, já falei isso para vocês, e uma das coisas que eu ensinava olha, não estou conseguindo aprender tal assunto. Então você vai fazer o seguinte, você pega aquilo que está escrito, você escreve na tua palavra, né, no papel, você fala aquilo que você escreveu na tua palavra, vê se você está entendendo que era se referindo àquilo que você leu antes, e você vai falar daquilo para você e para outros colegas que estão estudando também. Ou seja, aqueles que estão interessados precisam ouvir, né? O que o Deus está falando comigo, o que eu estou lendo da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos falar, não cesse de falar deste livro, porque ao mesmo tempo que eu falo, o ouvido mais perto é o meu, e eu estou crescendo de ouvir a palavra de Deus, além de estar abençoando outra pessoa. Amém? Nós temos que seguir os mandamentos de Deus e ensinar os outros a seguirem também. Então, quando você lê uma coisa, fala assim, oh Deus, obrigado. Por isso que eu recomendo, sempre que você lê a Bíblia, use um caderno e anota aquilo que você está sentindo que Deus está falando com você. Não fique só lendo. Só ler não grava tudo na cabeça. Veja que, quando vem aqui um pastor de fora, eu gostei muito de 3 pastores que vieram recentemente, né? Jamê não foi tão recentemente, mas falou sobre isso. Anote o que eu estou falando aí, anote as passagens. O pastor Sérgio, que foi o último, e também a pastora Luísa Endo. Ela falou, você deve anotar, que é melhor para você. Por quê? Porque na hora que você ouve e anota, você está procurando colocar aquilo que você entendeu. Você já está começando a aprender, em vez de ficar só ouvindo. Amém? Rejeita esse negócio, você só... eu li, mas na hora que você chega lá embaixo da página, você não lembra o que está escrito em cima. Isso não adiantou nada. Você tem que ler e... Por isso que é bom resumir num caderno, para você entender tudo que você leu e lembrar, só lendo o caderno. Não cesse de falar deste livro e medita nela, na palavra, dia e noite, né? Eu já comentei um pouco sobre isso, mas quando você fala em meditar dia e noite, é aquilo que você está
olha, você lê, conversa com Deus. Sabe o que é ruminar? Alô? Sabe o que é ruminar? O que um cavalo, um boi faz? Ele mastiga aquilo lá, não é isso? Mastiga, ele engole, não é isso? Depois volta, ele mastiga outra vez, depois volta. Nós temos que fazer assim, não com a Bíblia, não comer a Bíblia com a boca, né? Mas nós temos que ler e meditar, ler outra vez e meditar. Nós temos que ruminar aquilo que Deus está falando. Nós temos, se você não entendeu ainda, não passe para frente. Amém? Não temas nem te espantes. Já seria o resultado. Aqui Deus está dando uma ordem contra o temor, o medo de qualquer inimigo. Não temas, é Deus dizendo assim, deixa comigo, eu estou com você. Quanto mais nós estamos lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, caminhando com Deus, mais Deus está agindo dentro de nós. E nós não teremos medo, no nome de Jesus, não podemos ter medo, porque o Senhor é comigo e contigo. Amém? No nome de Jesus. Agora, a questão do passar o Jordão, nós vamos conversar um pouquinho mais, mas pode ver que é interessante que Deus fala de várias formas, mas o Jordão era o primeiro obstáculo, físico, né? Mas se você pensar bem, existia um outro obstáculo antes de uma barreira física. Porque no capítulo 1, Deus está falando, você vai fazer isso, isso. No capítulo 2, tinha uma cidade, que era uma cidade ali próximo, que era depois do rio, que também era um obstáculo para eles, a Jericó. Agora, isso tudo eram obstáculos físicos. Agora, para enfrentar uns obstáculos não físicos, eu quero mostrar para vocês, olha, porque aconteceu o seguinte, capítulo 1, Deus dá essas recomendações para ele. Capítulo 2, eles vencem Jericó. No capítulo 3, eles vencem Jericó. Lembra que Deus falou assim, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão caminhar todo dia, uma vez por dia, vocês vão caminhar todos com trombetas. Não todos tocavam trombetas, só os sacerdotes. Vocês vão caminhar, e no 7º dia, vocês vão cercar, rodear 7 vezes a cidade, e vão tocar corneta, e vocês vão gritar. Agora, vamos pensar para você, logicamente, pensando. Olha, tem um obstáculo que é tomar posse de uma cidade, tenho que derrubar uma baita de uma muralha, e tenho que dominar aquele inimigo. Deus fala assim, você vai fazer assim, você vai usar a arca de Deus vai andar na frente, vocês vão pegar a corneta, tocar uma vez, vão rodear, depois vocês sentam. No dia seguinte vocês fazem a mesma coisa, tá bom? Tá. No 7º dia vocês rodeiam 7 vezes e tocam a corneta e gritam bastante. Aí vocês vão invadir a cidade. Mas Deus não fala de usar arma, espada, revólver, sei lá, outras coisas. Não parece meio fora de nexo uma ordem dessa? Vamos pensar sério. Quem conhece a história, né, já sabe o que aconteceu. Mas se você pensar direito, assim, para a lógica humana do nosso cérebro, a gente vai falar assim, mas Deus, e que hora que eu vou usar arma? Como que eu vou carregar arma? Né? Mas nós temos que ser obedientes, mesmo que a gente não entenda por quê. Amém? Deus fala, nós temos que obedecer. Abaixa a cabeça e fala assim, Senhor, vamos. Porque nós não podemos chegar e falar, mas por que, Deus?
Eu não estou entendendo isso daí, não. Eu não vou fazer enquanto eu não entender. Se você fizer isso, você não vai dar um passo na tua vida. Porque Deus é Deus acima de todas as coisas. Amém? Agora, leia comigo aí. Vamos passar para frente, mas eu não peguei, não fiz PowerPoint. Avança um pouquinho no Josué. Vamos para o capítulo 3. Josué, capítulo 3. Eu quero que vocês percebam que aí estava na hora de passar o rio. Tá? Capítulo 3. Acharam? Verso 5. Deus tinha falado para ele: Josué, amanhã vocês vão atravessar o rio. Amanhã é o dia que vocês vão conseguir atravessar esse rio. Aí o povo não estava entendendo nada também, porque atravessar um rio e ainda transbordando, e eles tinham que passar. Aí Deus fala assim para ele: Josué, você vai, fala com os sacerdotes, vocês têm que se santificar. E quando chega no 5, fala assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois o Senhor fará maravilha entre vocês. O que significa isso? Significa que o povo não estava santificado. E significa que o povo estava em pecado. Significa que faltava arrependimento de pecados, faltava limpeza de coração e de mente. Não é? E agora, ele está falando, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. É preciso primeiro fazer uma limpeza aqui dentro. Amém? Você quer que Deus faça maravilhas na tua vida? Amém? Primeiro, acertar o coração com Deus. Primeiro é se arrepender de pecados, pedir perdão a Deus e lutar para não repetir mais eles. Porque a Bíblia fala que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Mas se não se arrepender, não confessar e deixar, não tem misericórdia de Deus para você. E às vezes tem gente que caminha como se Deus não visse nada. Caminha na vida como se Deus fosse cego a pecados, e tantos pecados. Aí vai desde pecado de mentira, pecado de roubo, pecado de adultério, pecado de pornografia, né? Olha, tem... E uma hora Deus vai colocar para fora, levar à tona isso. Mas demora. Eu lembro uma vez que tinha uma pessoa que tentou ficar na nossa comunidade e ele chegou a pregar numa outra igreja. Aí eu e a Tânia estávamos conversando com eles, procurando conhecer eles um pouco mais, e de repente a esposa dele solta que ele era viciado em pornografia. Aí ali nós começamos a orar para o Senhor dar uma estratégia, mas ele começou a faltar, não viu mais. Eu não sei se ela contou para ele, mas ele um dia chegou e falou assim: olha, nós queremos agradecer, nós não vamos vir mais. E eu quero falar uma coisa para o irmão, que eu gostei muito. O senhor é muito discreto. Ou seja, seria indiscreto se eu falasse as coisas que ele falou. Não estou falando quem não tem. Mas qualquer tipo de pecado, uma hora vem à tona. Não adianta esconder esconder de uma igreja. O pecado vem. E Deus não se agrada. Depois a pessoa ela quer que Deus faça maravilhas para ela. Mas é preciso santificar. É preciso santificar. Amém? Existe um inimigo interno, que é o pecado, a tendência para o pecado. Todos nós temos tendência para o pecado.
Todos nós temos uma atração para fazer coisa errada. Mas nós temos que procurar sempre nos santificar. Até no pensar, Senhor, eu pensei isso, mas me perdoa. Eu rejeito isso, não quero mais pensar, eu quero ser santo diante do Senhor. E outra coisa, se Deus estava falando, amanhã eu vou fazer maravilhas, porque Deus tinha falado para Josué, nem que fosse para Josué ir sozinho, né? Ele tinha falado, eu estarei contigo sempre. Mas o Josué tinha que trabalhar no povo para limpar o povo. Começava naquela época lá, desde a limpeza do corpo, limpeza da roupa e da mente e do coração. Arrepender-se. Arrepender-se por não estar seguindo a mensagem do Senhor. Outro ponto, lembra disso, antes de eu passar para outro ponto. O pior inimigo que você pode ter não é o teu vizinho, teu parente, ou você falar de uma pessoa, teu chefe. O pior inimigo que você pode ter é a tendência dentro do teu coração para pecar. Se você peca e não se arrepende, você está guardando uma isca que atrai o diabo. Uma brecha onde ele pode entrar. Depois tem, deixa eu pôr aqui, algumas coisas que eu estou falando, eu falei do verso 1 lá, do item 1, mas eu vou falar rapidinho aqui, porque já me deram o sinal aí do tempo. Outra coisa aqui, o obstáculo físico foi o natural, era o Jordão, eles tinham que passar o Jordão, né? E aí também tem uma ordem esquisita de Deus, que você põe primeiro os sacerdotes pisando na água, e a água vai parar. E vai todo mundo passando. E aí, os sacerdotes ficavam dentro da água, do lugar que era o rio. E depois, quando os últimos saíram, os sacerdotes saíram com a arca e o rio continuou correndo. Obstáculo ou barreiras humanas. Todos nós podemos ter obstáculos humanos. Deixa eu comentar sobre barreiras e obstáculos naturais, físicos. Pode ser, por exemplo, que você tenha um obstáculo que é um físico na tua vida, de enfrentar, por exemplo, uma saúde, problema de enfermidade. E às vezes você pode falar assim, olha, eu tenho um obstáculo. Meu obstáculo é que eu sou meio preguiçoso, sedentário, e o médico já falou que eu preciso fazer exercício. Então existe essa barreira, esse obstáculo, que é a preguiça de fazer exercício. É um obstáculo físico, né? Talvez mental também, né? Nesse caso. Às vezes a pessoa precisa ir no médico para fazer um tratamento e não vai. É um obstáculo também. A outra pessoa pode falar assim, eu preciso passar de ano, ora por mim. Mas, gente, quanto que você está estudando para passar de ano? Na realidade, a gente tem que orar para que a pessoa estude e aprenda. Porque Deus fazer um milagre, a pessoa passar e cair do céu toda a resposta da prova, Deus não vai fazer isso. Porque seria desonesto, né? Deus é honesto. Amém? Para você comprar uma casa, Deus quer que você trabalhe e economize e compre a casa, né? Quando eu estava falando sobre o obstáculo de barreira, aqui o item 3, humanas, que você pode ver em Jericó, era uma situação de fazer coisas que também Deus tinha falado e era meio sem lógica. Mas você pode ter obstáculos também de pessoas que precisam ser, vamos dizer assim, consertadas. Você pode ser que tenha mágoa com a pessoa tem mágoa com você, um relacionamento aí que ficou, vamos dizer assim, meio torto, mal compreendido, cortou o relacionamento, né? Então você precisa administrar esse relacionamento. Como? Amor, perdão, amém? E oração. Muita oração. E você tem que se quebrantar também, né? Tem a ver com o perdão.
e perdoar as pessoas. Nós temos que aprender a passar por cima de obstáculos que nós mesmos às vezes criamos, ou pode ser uma pessoa que nós temos que ir lá. Eu já fiz isso, né? Uma pessoa que eu fiquei sabendo que ele estava magoado comigo, eu viajei, fui lá na casa dele, eu vim aqui para pedir perdão. Você quer falar o que você está magoado comigo? Ah, não tenho nada não, mas eu quero te pedir perdão assim mesmo. Nós temos que procurar de todo jeito quebrar qualquer barreira em cima daquilo que o Senhor nos ensinou. Amém? Vença obstáculos humanos com oração, com amor, com perdão e louvor também. É uma boa ajuda aí. Outra coisa, item 4, a companhia de pessoas não tementes a Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. Se você tem um companheiro de serviço que não teme a Deus, é uma coisa. Você está ali, foi contratado para trabalhar junto com um cara que não teme a Deus. Outra coisa é você sentar numa rodinha em que ele e outros que são ímpios e começarem a falar de mal dos outros, fazer gozações e piadas indecentes, e você ficar rindo, aceitando tudo aquilo. Porque aí você já está concordando. O Salmo 1 é muito interessante sobre isso. A palavra fala lá em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda daqueles que são escarnecedores, aqueles que fazem gozações, piadas, falam mal dos outros. Nós temos que tomar cuidado com isso. Aqui no caso que eu estou passando para vocês, quando Josué guerreou contra Jericó, e Deus tinha falado assim, não é para pegar nada da cidade de Jericó, a não ser ouro, prata e bronze, para o cofre do Senhor, que eles iam, quando chegar na cidade, iam construir templo, coisa assim. Aí eles foram guerrearam, né? Mas uma pessoa desobedeceu e pegou coisas de prata, de ouro, de bronze, outras coisas lá, e levou para a tenda dele. Depois, só que ninguém mais sabia, só ele, chamado Acã. E isso está no capítulo 6. E o Josué foi guerrear contra uma outra cidade, muito menor do que a cidade que ele tinha guerreado antes, Jericó, com um exército muito menor. Só que aconteceu que eles foram e tiveram que sair correndo e apanhando que nem um cachorro, porque, de alguma forma, aquele exército pequeno bateu neles, né, no exército grande de Israel. Aí o Josué chegou em casa, quer dizer, na tenda dele, e começou a chorar diante de Deus, e falou, Deus, por que está acontecendo isso? Olha, nós fomos lá, certos que o Senhor estava conosco, olha o que aconteceu, apanhamos, e o que os outros povos, né, eu ia falar países, os outros povos vão falar de nós. Nós apanhamos um grupo assim, todos vão vir, e sobre nós não vão ter medo mais da gente. Aí Deus falou assim, sabe o que é, José? Tem uma maldição no meio de vocês. Tem uma coisa maldita no meio de vocês. E Josué falou, mas quem? Você vai fazer o seguinte, Deus falou para ele. Você vai sortear entre as tribos de Israel, ver qual tribo vai cair. Caiu a de Judá. Você vai sortear dentro da tribo de Judá, aquela que foi sorteada, sortear uma família, foi sorteada a família, e assim por diante, dentro da família, sorteia um homem, que foi a guerra de Jericó. E sorteou e caiu no Acã. E aí o Josué chamou ele e falou, o Acã, o que você fez? Você trouxe uma desgraça para nós, uma derrota para o nosso exército. Ele falou, sabe o que é? Na hora que nós fomos guerrear lá contra Jericó, eu vi umas coisas lá que eram muito interessantes, não valia a pena deixar para eles, eu peguei um pouco de coisa para mim, e estão escondidas lá dentro da minha tenda, enterrado, ele tinha enterrado dentro da tenda.
O Josué mandou ir lá procurarem, acharam, trouxeram, e eles pegaram e mataram o Acã. Porque se o Acã continuasse no meio deles, ele é uma maldição no meio deles. Nós temos que tomar cuidado com pessoas que não se agradam de Deus, pessoas que não querem louvar o Senhor, ou não querem obedecer a palavra de Deus, e essas pessoas servem para a gente tentar evangelizar elas. Nós devemos tentar evangelizar essas pessoas, mas nunca sentar para ouvir conselho dessas pessoas, nunca pegar coisas dessas pessoas como sendo bênção para você. Você deve dar para ela, isso sim, ofertar, né? Abençoar, mas nunca você aceite que essa pessoa seja como se fosse um abençoador teu. Agora, uma coisa importante, depois que o Josué matou o Acã, Deus falou assim: agora vocês podem guerrear tranquilo. Foram guerrear e ganharam a guerra contra aquela cidade que era menor. O que estava impedindo era uma maldição que eles estavam aceitando. Não aceite nada que não venha do Senhor. Não aceite, olha, tem uma pessoa que, por exemplo, alguém está oferecendo uma reza para mim. Não aceite, não. Ah, mas tudo que é reza não é bom? Não é bom. Se não está orando, porque reza é uma repetição de uma coisa. Se não está orando ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, não serve. E a pessoa que deve estar orando, deve ser uma pessoa temente a Deus. Depois vocês anotam aí, essa história de Acã, está no capítulo 6. E eu vou parar por aqui, porque já estou cansando vocês. Mas aqui outros casos aqui de obstáculos que eles tiveram que passar, foi o obstáculo do tempo também, numa guerra, que o Josué teve que orar para que Deus parasse o sol, lembra disso? O tempo teve que ser um dia mais longo, para eles poderem guerrear. E eu quero terminar com essa passagem, Josué 24, 14. Josué 24, 14. É o último capítulo do livro de Josué. Acharam? Josué já estava no final da vida, velho já tinha filho já adulto, e já estava perto de 100 anos. Josué chamou todos os líderes da nação de Israel, e ele fala assim, verso 14, tá bom? Eu vou ler até o 15, depois a gente passa para outro pedaço. Fala assim: agora, pois, temei ao Senhor, Josué falando para eles, e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os ídolos, ou deuses, aos quais vocês serviram, ou vossos pais serviram lá no Egito, além do Eufrates, e servi ao Senhor. Ou seja, se vocês tiverem algum ídolo, se livra disso e sirvam só ao Senhor. Quer dizer, se tivesse ídolo, tinha escapado de uma maldição, na verdade, para a nação toda. Mas ele está falando que pode ser que alguém aí tenha, depois daquilo que aconteceu com Acã, ainda tinha gente que pegou o ídolo, então estava adorando o sol, sei lá, coisa desse tipo assim. 15. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra nós habitamos, habitamos, ponto.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele estava chegando num ponto falando assim, olha, é o seguinte, eu estou para morrer, eu vou dar um conselho para vocês e uma direção. Eu e minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Eu estou morrendo, mas meus filhos estão aqui, e eles vão servir ao Senhor também. Agora, se algum de vocês, não querem servir ao Senhor, querem servir outros ídolos, vocês sirvam do jeito de vocês. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Amém? Nós não podemos forçar ninguém a servir a Deus. Não é na força. Amém? Mas nós podemos falar com elas, aconselhar, orar por elas. Né? Tem gente que eu estou orando há quase 20 anos por conversão. Agora, nós podemos, pula mais um pouquinho para frente, no verso 31, fala assim. Verso 31 já, Josué morreu já. Posso ler? Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, aquilo que ele falou, o pessoal seguiu. Quando ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, daí depois o povo falou assim, não, nós também queremos servir ao Senhor, como você. E seguiram. Né? O livro termina dizendo que o povo, mesmo depois de Josué, serviram ao Senhor, pelo menos até morrer os últimos anciãos, né? Que conviveram com Josué. Amém? O Senhor tem bênção para te dar. O Senhor quer que você prospere, quer que você tenha sucesso, mas tem condições. Temos que vencer obstáculos. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Coloca a tua vida diante de Deus agora. Fala como Deus falou para Josué. Pensa bem isso. Dispõe-te, prepara-te. O Senhor está chamando você para se dispor, para se preparar, para arregaçar as mangas e assumir a missão que o Senhor tem para você. Amém? Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo que o teu servo Josué nos dá. Senhor, nós sabemos que muitas vezes nós temos, Senhor, andado sem frouxos na fé. Nós não temos sido muitas vezes, Senhor, fiéis à tua palavra até a última letra. Senhor, nós precisamos da tua força, nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Deus, dá-nos, Senhor, força. Dá-nos, Senhor, para que nós possamos passar por qualquer tipo de dificuldade. Seja ela, Senhor, física, seja ela, Senhor, qualquer coisa, pessoas. Pai, no nome de Jesus Cristo, dá-nos estratégia, dá-nos força, determinação. Senhor, e principalmente que nós possamos lutar contra o pecado no coração. Contra a tendência do pecado. Nós rejeitamos, no nome de Jesus Cristo, a força do pecado. No nome de Jesus Cristo. Deus, olha o coração e a mente de cada um aqui. Senhor, o Senhor faz um raio-x. O Senhor sabe quem que está acontecendo com cada um. Como que cada um aqui está lutando contra o pecado. Senhor, nós te pedimos agora. Dê-nos força. Dê-nos, Senhor, disposição. Dê-nos, Senhor, garra, Senhor. Para que nós possamos rejeitar toda a tendência do pecado. No nome de Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, viver, Senhor, te agradando. E nós queremos também, Senhor, crescer, lendo a tua palavra, meditando na tua palavra. Deus abençoe cada irmão aqui. Senhor, que nós possamos sair dessa noite determinados a ler mais a tua palavra, meditar na tua palavra e falar da tua palavra para outras pessoas, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Porque assim, Senhor, nós sabemos que é garantida a nossa vitória. No nome de Jesus Cristo. Abençoa cada irmão, Senhor. Cada irmã. Pai, para que possamos, Senhor, ser vencedores. Que nós possamos, Senhor, selecionar os nossos amigos. Que nós possamos, Senhor, selecionar aqueles que
nós vamos ouvir conselhos, e aqueles que nós vamos aconselhar, Senhor, sem permitir que nenhuma palavra de ímpio, Senhor, entre no nosso coração. Pai, dá-nos perseverança na fidelidade contigo. Eu quero ser perseverante, né, e ser fiel a Ti, Senhor. E que cada um aqui possa ter essa perseverança. Nós rejeitamos, no nome de Jesus Cristo, todo espírito maligno que tenta trazer depressão, trazer tristeza, trazer preguiça para seguir, Senhor, a Tua palavra. Nós queremos ler a Tua palavra, Senhor, fielmente. Ler a Tua palavra, Senhor, caminhando contigo, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Abençoa cada lar aqui representado. No nome de Teu Filho Jesus. Pai, que nós possamos começar um ano determinados a ser vencedores. No nome de Jesus Cristo. Caminhando contigo. Ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra e falando da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor te abençoe, em nome de Jesus, como um vencedor, no nome de Jesus Cristo. Amém?